Veja, no século XXI, os golpes não se dão necessariamente, Sâmia, com tanques na rua e exército na rua. Nós temos a difusão de um terror psicológico que faz a disseminação do medo e a fabricação do ódio por meio das milícias digitais. Esse é o Congresso que o presidente da casa, em determinado momento, não quis colocar para votar um projeto para regulamentar a atuação das empresas mais ricas do capitalismo contemporâneo, que lucram com discurso de ódio nas redes sociais. Nós, uma vez com poder de pauta, queremos valorizar liberdade individual, liberdade de expressão, mas queremos sim regulamentação das plataformas, porque por meio dela, sabe o que acontece, Tarcísio? Carro-bomba perto do aeroporto de Brasília, como aconteceu em 2022. Homem-bomba na frente do STF, como aconteceu há 2 semanas atrás. Essa candidatura, sinceramente, é para não permitir um consenso em torno da possibilidade da extrema-direita ser legitimada. Carro-bomba, homem-bomba e plano de assassinato contra autoridades não é a extrema-direita fazendo outra coisa, senão sendo a própria extrema-direita e utilizando milícia digital para massificar na sociedade o medo, o ódio, o pânico moral e a violência. Nós não podemos deixar de afirmar dentro do parlamento brasileiro a defesa da democracia, sem anistia e o enfrentamento à violência política. E, por fim, na defesa da democracia, por que sem anistia? Por memória, verdade e justiça. Não se trata de vingança, se trata de senso de justiça. Eu, como cristão, sou discípulo de Dom Helder Câmara. Sabe, Ivan Valente? Eu tenho aqui um companheiro que inclusive foi alvo e vítima de tortura na ditadura militar. Então, em memória destas pessoas que lutaram para que tivéssemos aqui hoje, nós levantamos a bandeira do sem anistia. Se Hugo Mota tem dúvida sobre honrar o legado, o sangue, o corpo destas pessoas, nós não temos dúvida de que memória, verdade e justiça fazem parte da preservação da democracia nesse país. E a segunda razão, caminhando para o final, de uma candidatura própria do PSOL para dialogar com o conjunto da casa, tem a ver com sequestro do orçamento do Poder Executivo pela imoralidade do valor exorbitante das emendas parlamentares. Sabe quando começa isso? Começa com a assinatura do senhor Eduardo Cunha e vem se desenvolvendo até Arthur Lira. 50 bilhões por ano. Parte disso sem transparência, rastreabilidade e controle social. Isso tem ferido de morte a capacidade de qualquer governo de planejar a política pública, olhar para o conjunto da população, identificar demandas e aplicar recursos. Nós aqui, para ser muito didático e honesto, defendemos uma modalidade de emenda com isonomia, valor fixado, transparência, rastreabilidade e controle social. Isso pode ser uma contribuição justa do parlamento brasileiro ao orçamento, contribuindo sim com a aplicação de recursos públicos. Isso é uma coisa que nós defendemos e fazemos de forma transparente, democrática e participativa. Agora, gente, outra coisa é o que se faz nessa casa. São bilhões de reais que nós não sabemos para onde vai. Isso significa perda de capacidade do orçamento público de melhorar a vida do nosso povo. Moradia, emprego, renda, saneamento, assistência social, soberania alimentar. Então, esse sequestro do orçamento do Poder Executivo é uma anomalia, desequilibrando a relação entre os 3 poderes, desequilibrando a lógica da governabilidade e, sinceramente, abre brecha, sim, para esquema, apropriação indevida, corrupção e, lá na ponta, quem sofre é o povo. E o último ponto que eu quero levantar, que justifica e muito a nossa candidatura, é que, veja, o presidente da casa tem o poder da pauta. Ele ouve o colégio de líderes, assim diz o regimento interno, e, a partir disso,
Ouvido o colégio de líderes, ele determina a pauta. Agora, curiosamente, está no nosso regimento interno. A partir dessa reunião, ele decide o que vai ser votado e já indica no próximo mês. No próximo mês, porque isso daria previsibilidade para fazer um bom debate de ideias, para as equipes estudarem os projetos e aqui ser uma casa de bom debate político sobre projetos. Senhoras e senhores, nós nem sabemos o que vai ser votado hoje. Não há previsibilidade nenhuma, isso é decidido em algum lugar. Muitas vezes, sequer no colégio de líderes, o debate é aberto, a pauta vem de tarde para a noite. Isso é risível, é um desrespeito ao trabalho dos bons parlamentares e das equipes que querem estudar, se preparar, emitir opinião. Eu não acho isso tecnicismo, não. Eu acho isso muito grave. Você não liberar a pauta, em algum lugar não democrático, ela está sendo definida. E a capacidade da gente estudar, pesquisar, se preparar e votar diminui sensivelmente. Mas, além disso, nós temos um compromisso. Havendo uma presidência da casa do nosso campo, projetos contra a classe trabalhadora desse país, sinceramente, não vão andar. O papo é político, sincero e honesto. Essa Câmara, hoje, é pressionada por interesses de ajuste fiscal, de corte de gastos, de não ampliar investimentos para o nosso povo. Nós, com poder de pauta e capacidade de ouvir o colégio de líderes, mas na prerrogativa do presidente decidir o que vai à votação, pressão para aniquilar ainda mais as condições do nosso povo, não passa por nós. Agora, acabar com a jornada 6x1 passa. Projetos de soberania alimentar, combate à fome, passa. Projeto de demarcação de terra indígena e de reforma agrária, passa. Projetos de defesa da Amazônia, da Mata Atlântica, do bioma, da biodiversidade, nós vamos botar a celeridade, queremos que aprove. Projeto de defesa do povo negro, dos quilombolas, dos indígenas, das mulheres, da diversidade. Sim, nós temos lado. O lado da democracia, da justiça social, da soberania alimentar, do combate à fome, da defesa da biodiversidade. O governo brasileiro, para concluir, acabou de lançar uma aliança global contra a fome. O quanto isso vai influenciar a Câmara dos Deputados para ela se comprometer com uma agenda de soberania alimentar e de combate à fome. Pessoal, nossa candidatura não é mimimi, não é sectária, não é meramente demarcatória. Não dá para fechar com o aliado de Eduardo Cunha, indicado por Arthur Lira, que tem dúvidas sobre o que fazer com o projeto de anistia. Não dá para fechar com alguém que não tem compromisso com o povo mais pobre, explorado, trabalhador deste país. Então, assim, vamos dialogar com todos os deputados, vamos usar a imprensa, as redes, as ruas, porque esse partido cumpre a sua função. Necessário, relevante, combativo, democrático, disposto ao bom diálogo, respeito à diversidade, firmeza e projeto. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui e temos convicção de que... Oi? Vou abrir. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui, é o meu primeiro mandato e como pastor que respeita o Estado laico à diversidade, homem negro, militante dos direitos humanos, me sinto profundamente honrado de representar esses companheiros, de ser o candidato da Erundina. Bem, isso para mim é para colocar no meu currículo para o resto da minha vida. Estou muito feliz, muito honrado. Que bom que existe voz dissonante, serena, ponderada, corajosa, equilibrada e coletiva para dizer: extrema-direita, não normalizamos. Fascismo, não trabalhamos como força política legítima. Defesa dos trabalhadores, não abrimos mão. Espero que tratem com respeito quem defende profundamente a democracia nesse país.